Voltamos com o Na Mira Informação Verdade na TV Vale das Artes, como é de praxe toda sexta-feira, com a presença da doutora do povo, a doutora Janaína Correia. Fico tão feliz com esse nome que me batizaram, é muito bom isso. Eu vou até contar aqui, quem batizou foi uma telespectadora. Que bom, Esqueci o nome, não me recordo o nome dela, ela mandou via WhatsApp e falou que é a doutora do povo. Eu gostei, você sabe que apresentador de televisão tem esse mal, né? Ele gosta de um nome diferente, né? É, mas então, é bom. Acabou pegando, a culpa não é minha. Fico feliz. Olha, doutora Janaína, eu tenho antes de ir para as perguntas, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. A pessoa, ela queria fazer essa pergunta, não mandou no WhatsApp, me encontrou na rua e falou: Cristian, quando você encontrar a doutora Janaína, pergunte. Eu falei: vou perguntar. Eu esqueci na outra semana e agora lembrei, vou perguntar. Doutora, a pessoa trabalhava de vendedora em uma empresa. Essa pessoa vendeu diversos contratos, levou esse contrato para a empresa, pagou, deu dinheiro lá, a empresa tinha que pagar ela de volta um valor de um salário, etc. Não cumpriu isso e, para piorar, ainda saiu defenestrando essa pessoa nos clientes. O que essa pessoa pode fazer, doutora? Então, Cris, aí depende da relação jurídica que ela tinha com essa empresa. Se for a famosa PJ, né, aí ela vai ter que procurar a Justiça Civil, né, para discutir os valores que ela tem que receber. Além do moral, né? Sem dúvida. E o moral, independente eu ia falar, se ela for empregada, aí na Justiça do Trabalho, pleitear os salários não pagos, né? Independente disso, tanto na Justiça Civil quanto na Justiça do Trabalho, cabe o pedido de dano moral. Tá certo, porque a pessoa... Aqui, olha, mais uma vez eu quero dizer, quando você vai defenestrando essa pessoa nos lugares, nos clientes dela, você está cometendo um crime. Sem dúvida, Cris, é isso que a gente fala aqui sempre. Tem que ter responsabilidade. É uma pessoa, lembrando que é sempre uma pessoa que está ali do outro lado, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores que você sentiria. Por isso, em qualquer situação, a gente às vezes fala de político aqui, investigado, né? Então, seja um político investigado, seja um funcionário, não pode. Tem que ter responsabilidade quando se referir a ele na frente de qualquer outra pessoa, ou mesmo com ele. Perfeito. Então, minha filha, tá aí, você já tem a resposta. Desculpe, doutora Janaína, meu linguajar chulo, desculpe, meu telespectador, mas coloque no brioco do cidadão, tá merecendo já. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza. Comprei um carro usado de uma pessoa, de uma pessoa particular. De uma pessoal particular, não, minha filha, de uma pessoa particular. Após chegar em casa, o carro apresentou defeitos no ato da compra. Apresentou defeitos. No ato da compra, eu não percebi. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nesses casos? Maria Clara, bairro Oásis. Ela comprou um carro, quando chegou em casa percebeu que tinha problemas. Código de Defesa do Consumidor, doutora, se enquadra nesses casos? Nesse caso não, Cris. Não, né? Não. É cível também? É cível. Nesse caso ele vai ter que procurar a Justiça Civil. Por isso que é importante, quando vai fazer algo entre particulares, no caso de carro, por exemplo, tem que levar num mecânico da sua confiança que vai te garantir... Técnico, né? Sem dúvida, que aquele veículo está em boas condições. Caso contrário, nesse caso específico, procura a Justiça Civil. Perfeito, perfeito. Boa resposta. Doutora, mas e se o mecânico que eu levei, o técnico, não constatou o problema? Vai lá, sabe o porquê? Eu posso responsabilizar esse mecânico também? Então, se você tiver algo por escrito, ele dizendo esse que ele avaliou, que cobrou o serviço. Aí sim, né? Isso que é importante, olha, você pode contratar um mecânico, pagar para que ele analise e responda pelo laudo dele depois. Sim, sem dúvida. Não deixa de ser uma alternativa. Verdade. Próxima pergunta para a doutora do povo. Pago taxa de iluminação, mas não existe um poste com luz funcionando em minha rua. Como proceder? Janete do Parque W. Janete, isso não acontece com você apenas, meu amor. Eu conheço umas 10 mil pessoas em Peruíbe que acontece a mesma coisa. Doutora Janaína, ela paga a taxa de iluminação, que em tese seria iluminação pública na rua. E na rua dela não tem luz. Como é que ela faz? Cris, essa pergunta é recorrente, Peruíbe. E eu tenho uma triste notícia para dar. Toda vez que eu falo com pesar para as pessoas. A iluminação pública, essa taxa se refere à iluminação pública na cidade.
Se tiver uma lâmpada acesa na cidade, é iluminação pública. E não precisa necessariamente ser na sua rua. É lamentável, mas é isso. Então, assim, se a sua cidade está iluminada e com 1, 2, 3 lâmpadas, ou algumas, ela está iluminada, é iluminação pública. A taxa, então, faz sentido quando eu tenho nesse... Olha que curiosidade, para o pessoal de casa entender. Quando a gente paga a taxa de iluminação, nós não estamos pagando a taxa de iluminação na nossa quebrada apenas, não. Mas na quebrada toda. Toda, né? na cidade toda. inteira. Sem dúvida. Tem mais perguntas para a doutora do povo? Olha, essa é boa, doutora. A Breda não disponibiliza banheiros nos ônibus para viagem a São Paulo. E os idosos sofrem com essa situação. A Breda pode fazer isso, doutora? É o seu Jesus do bairro Jardim Ribamar. Aliás, seu Jesus que ganha sempre as promoções do Namira, que é impressionante. Ele e o Mato Seco, vou falar para você. Doutora. Cris, existe uma portaria da Artesp. A Artesp é a agência reguladora de transporte. Eu não sei exatamente quantos quilômetros tem da rodoviária de Peruíbe à rodoviária do Jabaquara. Não posso precisar. Mas o banheiro é obrigatório de 150 quilômetros para mais. Até 149 quilômetros não é obrigatório. Então é bom a gente... Olha que curioso, seu Jesus. Eu vou pesquisar isso. Vou pegar o carro um dia, quando precisar ir para São Paulo, sair da rodoviária e ir até o Jabaquara para saber a quilometragem exata. Exato. Exatamente. Se caso estourar os 150 quilômetros, aí aqui no programa, com propriedade, com provas cabais na mão, nós vamos cobrar isso, né, doutora? Sem dúvida, porque eles não vão estar aí respeitando essa portaria que é do órgão regulador deles. Perfeito. Tem mais pergunta para a advogada do povo? Uma empresa que faz o serviço de aposentadoria ficou com o meu cartão de aposentado para receber os próximos 2 pagamentos como forma de quitar a prestação de serviço por me aposentar. Pode isso? Ele não quis se identificar, mas ele é do bairro Los Angeles. Deixa eu ver se eu entendi, doutora. O cara procurou uma empresa para se aposentar. Aí ele se aposentou. Ao invés de ele pagar diretamente para a empresa falou, não, me dá o cartão que eu mesmo saco os 2 meses. Pode isso? De jeito nenhum, Cris. De jeito nenhum. Que eu conheço um camarada que faz isso. Não, pelo amor de Deus, isso não pode. Gente, você não pode entregar seu documento, cartão, senha para ninguém. Os seus documentos, eles são pessoais e intransferíveis. É seu e só. Não pode, essa empresa pode até estar cometendo um crime ao manter preso um documento pessoal de uma pessoa, porque um cartão é um documento pessoal. Sério? Um crime sério, hein? Sério. Olha aí, olha a informação aí. Pedrão conhece também, né, Pedro? Esse camarada aí, né? Eu conheço! Ah, lá em casa! Tem mais perguntas para a doutora do povo? Toda empresa... Olha, boa pergunta. Não entendi o porquê mandar essa pergunta, mas deixa eu dizer. Toda empresa é obrigada a fazer exames admissionais? Sem dúvida, Cris. Também é previsto em lei essa obrigatoriedade, porque faz parte aí de um conjunto de medidas de prevenção mesmo à saúde do trabalhador. E eu entendo sim porque essa pergunta. Talvez você não entenda. Por quê? Porque em Peruíbe, especificamente, muitas empresas deixam de fazer o exame admissional até para economizar. Porque você paga para um médico esse tipo de exame. Então você acaba economizando, mas é obrigatório sim. Tá certo. Sobre a pergunta sobre a Breda. O que você queria questionar para a doutora sobre a Breda? Vocês estão abusando muito da doutora Janaína, viu? Eu pesquisei rapidamente aqui no Google Maps. Consta que tem aproximadamente 130 quilômetros saindo da rodoviária de Peruíbe até o Jabaquara. Aproximadamente 130 quilômetros. Tem aproximadamente, doutora, saindo segundo o Google, que não é preciso, né? Nós temos que, obrigado Cascavel, nós temos que pesquisar, evidentemente, mas da rodoviária de Peruíbe até o Jabaquara, voltando na pergunta da Breda, teria 130 quilômetros.
Então, eles não são obrigados. Não são obrigados. Até 149 não é obrigado. Estão dentro da lei. Estão dentro da lei, infelizmente. Aí Mesmo carregando idoso? Então, Cris... E se tiver uma lei municipal? Eu sou vereador e vou pôr uma lei municipal. A lei municipal ela não vai legislar no caso de outras cidades, né? Entendeu? Aí teria que ser a Artesp mesmo regulamentando isso e as obrigatoriedades. Aí cabe ao consumidor, eu entendo, a priorizar uma empresa boa, que dá um bom serviço. Uma empresa que tem banheiro no ônibus. Que tem banheiro, que tem ar-condicionado, que te ofereça os melhores serviços. O próprio público, muitas vezes, o consumidor e o povo não sabe o poder que tem. Porque a partir do momento que começar a ir para outras empresas, ou, por exemplo, falar o seguinte, calma aí, se eu não tenho banheiro no ônibus e a van também não tem banheiro, então vou de van. Exatamente. Quando eles sentirem que diminuiu a clientela, aí eles vão pôr banheiro, vão pôr TV widescreen, vão pôr hidromassagem, até motel dentro do banheiro vai ter. Exatamente isso. Eu te dou um exemplo, Cris. Aí fala assim, mas o idoso não paga passagem, só que o filho paga. O neto paga. Começa a punir, sabe? O idoso chega pro filho e fala, tá acontecendo isso, isso, isso. Vamos começar a pegar a van? Vamos começar a pegar outra empresa? Você vai ver como muda, Cris. Tá bom. Terminamos ou tem mais pergunta para a doutora Janaína? Opa! Olha só, doutora. Esta é uma pergunta maravilhosa. Olha, achei essa pergunta perfeita e eu quero que a doutora responda. Durante a eleição, doutora, eu fiz boca de urna para um candidato a vereador. Recebi isso por fora. Hoje vejo que é um vereador que só vai fazer mal para a cidade. Me arrependi, inclusive, de ter apresentado amigas para ele, que também esse cara pagou elas. Posso denunciá-lo agora? Corro o risco de responder por algum crime também? O que eu faço na mira? Não quis se identificar do Caraguá. O que essa pessoa faz, doutora? Cris, se for, que provavelmente é nessa última eleição, essa pessoa não tem mais nada a fazer, porque as denúncias são feitas até antes da diplomação. Depois da diplomação não adianta mais, né? Então, assim... Mas se fizer depois da diplomação? O Ministério Público dificilmente vai acatar, né? Porque aí vai fazer essa denúncia para o Ministério Público. Vai dizer que é tendenciosa, né? Sem dúvida, porque a pessoa está empossada e por algum motivo, né? Então tem que ser antes mesmo da diplomação. Então nesse momento não pode fazer nada, Cris. Mas eu quero lembrar que de hoje em diante ela pode. Ela pode deixar de alguma forma privilegiar essas pessoas. Ela pode entender, Cris, que se qualquer pessoa chegar para ela e quiser comprar o voto dela, ou de alguma forma burlar a lei eleitoral, essa pessoa já não serve. Entendeu? É isso que a pessoa vai ter que entender. Seja boca de urna, seja compra de voto, seja algum favorecimento, essa pessoa já não serve para a cidade. Perfeito. Maravilhosa resposta, doutora. Maravilhosa. É muito importante dizer para você aí de casa que o único momento que você, povo, você, cidadão, é tratado igual ao semelhante, porque é o seguinte, se chegar um político na UPA e você aí de casa na UPA, a prioridade vai por mim. Muitas vezes é para o político, infelizmente. Eu digo isso com tristeza, porque hoje a pessoa vai para a UPA, não estou falando que o médico, os enfermeiros vão dar atendimento privilegiado, eu não estou falando isso. Mas funciona o seguinte, hoje a pessoa vai para a UPA, precisa fazer uma transferência, se você não tiver contato político, você não é transferido. Mas existe um momento em que você é igual ao Silvio Santos, você é igual ao Kristen Charles, você é igual à doutora Janaína, você é igual a qualquer político da cidade, você é igual até ao Pelé. Em um só momento, no dia da eleição. Porque o voto do milionário, do branco, do loiro, do machão, do gay, do amarelo, do rosa, do preto, vale um. Do negrão, né, como eu posso dizer, vale um. Vale um voto. E o seu também vale um voto. Quando você vende o seu voto, você está vendendo o futuro do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu vizinho, dos seus amigos, a empregabilidade. E o pior,
Se você estivesse lascando só você e os seus conhecidos, ainda eu falaria, é um direito sadomasoquista seu. Mas você acaba ferrando eu, ferrando a doutora Janaína, ferrando o Simon, ferrando todo mundo. Porque quando a gente vota, embora o voto vale apenas um voto, você vota pelo coletivo e não para você. Por isso que você tem a sua vida privada, para você decidir por você. Mas na hora que você vai votar, você vota pelo coletivo, né, doutor? Não, sem dúvida, Cris. E tem gente que ainda vem reclamar, né? Não sei se é verdade ou não, mas a gente ouve, graças a Deus não somos surdos, que ele comprou meu voto e agora eu vou na Câmara, ele nem olha para mim. E eu até respondi outro dia, ele tá certo, porque ele já pagou. Já tá pago. Já tá pago. Você vendeu por uma cesta básica, problema seu. Você vendeu por R$50, problema seu. Ele já pagou, ele não vê que tem nenhuma obrigação com você. Já, se ele tivesse te convencido da bela proposta que ele tinha e não tivesse comprado nem você nem ninguém, certamente a postura dele seria diferente hoje. Perfeito. Terminamos o programa já? Terminamos? Doutora Janaína, como sempre, sua presença é maravilhosa. Obrigada, Cris. O tempo passa muito rápido. Obrigadão. Espero que sexta-feira que vem a senhora esteja aqui novamente. Com certeza estarei. Para responder esse povo. E lembrando, né? Doutora Janaína não vai responder o que você quer. Não. Mas o que a lei diz. Com certeza, sem dúvida. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.